Geralmente o indivíduo manso é aquele que é alguém que sabe lidar com serenidade diante de situações difíceis. Pense bem nesta declaração que diz assim: se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falta de compaixão. Não pode ter linguagem vulgar. Não pode ser cheio de pompa e presunção. Não pode ser dominador, nem usar palavras ásperas, e censurar e condenar. Poxa, que texto interessante, não é? Uma pessoa mansa responde a perguntas ásperas com brandura: você faz assim? Ou logo solta os cachorros sobre as pessoas. Aprendeu a controlar suas emoções ou ainda é uma pessoa impulsiva, que só pensa depois que fez. Jeff Boyce, num artigo na revista Forbes, de 1º de março de 2015, ele comentou que pessoas humildes podem receber má reputação, porque a humildade é frequentemente associada a ser muito passivo, submisso, inseguro. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Os evangelhos relatam que Jesus Cristo era manso e humilde de coração, e eu pergunto, era ele passivo, submisso de forma errada, inseguro? Com certeza não, e também não vamos confundir humildade com pobreza. Tem gente pobre materialmente que é orgulhoso e tem gente rica economicamente, que é humilde. As pessoas humildes podem ser confiantes e competentes em si mesmas, que como resultado procuram se realizar ajudando os outros. Pessoas humildes podem ser eficazes, não sentem o impulso de se exaltar. Mas em vez disso permitem que suas ações falem por seus ideais. Ser humilde não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos de si mesmo, e não ficar falando de sua pessoa o tempo todo. Para ajudar a identificar o que é humilde e como você pode adotar mais humildade para você mesmo, vamos pensar em alguns hábitos de pessoas humildes. Primeiro, geralmente as pessoas humildes estão cientes da situação, isso faz parte da inteligência emocional, elas se percebem, têm consciência do grupo, das ações de cada um e da dinâmica social, pensam no que os outros sentem naquele momento. Segundo, os indivíduos humildes, eles podem ter mais probabilidade de ajudar amigos, do que as pessoas orgulhosas, como resultado eles mantêm relacionamentos pessoais e profissionais mais fortes. O estudo publicado pela revista Forbes, com o título Humildade, uma força subestimada, envolveu mais de 1.000 pessoas com cerca de 200 em cargo de liderança, e revelou que as empresas com pessoas humildes, em posições de liderança, tinham uma força de trabalho mais engajada, e menos rotatividade de funcionários. Outra característica dos humildes é que eles tomam decisões difíceis com certa facilidade. Uma vez que eles em geral colocam as necessidades dos outros antes das suas, quando confrontado com decisões difíceis, essas pessoas respeitam os limites morais e éticos que governam a decisão, e baseiam os seus critérios de tomada de decisão em um senso de propósito compartilhado, e não de interesse próprio. Oposto ao que vemos de muitas pessoas de poder social, seja políticos, empresários, juízes e até médicos e cientistas que atuam na sociedade, com conflito de interesses por causa do egoísmo e da ganância. E é comum também que pessoas humildes coloquem os outros em primeiro lugar, elas conhecem seu próprio valor, assim não sentem a necessidade de se lançar diante dos outros apenas para mostrar o quanto sabem. Em vez disso, as pessoas humildes percebem que ninguém se importa com o quanto elas sabem, até que os outros saibam o quanto os humildes são importantes para elas. Os indivíduos humildes tendem a escutar mais e falar menos. Talvez conversar com alguém que fala muito pode ser aliviante, para quem não sabe o que dizer, talvez por timidez social. Mas pode ser estressante você conversar com alguém que quer dominar o diálogo sem escutar o que os outros têm para falar. Pessoas humildes em geral, ouvem ativamente os outros antes de falar, e não tentam dominar uma conversa. Outra característica de pessoas humildes é a busca de conhecimento, por possuírem uma postura de querer aprender mais, percebendo que não têm todas as respostas, colhem conhecimento com experiências de outros e anseiam por mais chances de aprender. Também humildes parecem não ter medo de falar o que pensam, porque não sofrem com o medo de errar, e elas não acreditam que a vitória de uma pessoa significa necessariamente a derrota de outra. Em vez disso eles valorizam a colaboração, o compartilhar e a comunicação.
As pessoas humildes se gabam dos outros, e as pessoas orgulhosas se gabam de si mesmo. As humildes estão abertas para ouvir críticas construtivas para o seu crescimento pessoal. Uma boa característica de alguém humilde tem que ver com pedir ajuda. Uma parte de ser humilde significa perceber que você não tem todas as respostas, porque ninguém tem. Os humildes reconhecem o que não sabem e pedem ajuda. Um bom começo para se tornar uma pessoa mais humilde é perceber que você não é humilde. É de fundamental importância que você que tende a ser arrogante, pensar que para ser um melhor amigo e parceiro de vida das pessoas, precisa lutar contra a sua postura orgulhosa. Sua família, conhecidos, colegas de trabalho não vão querer ficar perto de você se você for uma pessoa arrogante e snob. Quer se tornar mais humilde, e assim melhorar seus relacionamentos com as pessoas e ser então mais feliz. Então admita que você pode não ser o melhor em tudo, nem tem que ser. Você é talentoso, mas tenha em mente que sempre haverá alguém que é melhor do que você em fazer alguma coisa. Reconheça as suas falhas ao invés de apontar e criticar as falhas dos outros. Seja grato, não se orgulhe do que você tem, querendo ser exaltado como se fosse um Deus. Você pode ter obtido uma posição de destaque profissional, ou ganhado prêmios e troféus por melhores desempenho, dos quais é normal se orgulhar, é claro. Afinal, você trabalhou duro para conseguir isso. Mas não precisa contar a todos sobre o seu sucesso, você não poderia ter alcançado seu objetivo sozinho. Foi o apoio de pais e de amigos, que o ajudaram a alcançar a sua posição. Finalmente, quando você estiver errado, admita pedir desculpa por seus erros, não o tornará uma pessoa inferior. As pessoas podem ficar com raiva ou frustradas com as coisas que você fez, mas é melhor admitir seu erro do que encobri-lo com uma mentira. As pessoas apreciam se você está disposto a admitir que precisa melhorar. Admitir humildemente o seu erro não fará com que as pessoas percam o respeito por você. Em vez disso, elas terão mais respeito e empatia por você.